Essas igrejas, quando surgiam no século XIX, elas já surgiam com denominação? Tipo assim, a igreja já era luterana, igreja luterana e tal, já surgia com denominação? Sim. Porque o denominacionalismo não é comum na Europa. Uhum. Na Europa é assim, se está na Alemanha, qual é o nome da igreja? Igreja da Alemanha. Está na Finlândia, qual é o nome da igreja? A igreja. Entendi. Mas quando sai dos seus territórios originários, você precisa identificar. Você é o quê? Né? Então aqui no Brasil você já chega à igreja luterana, que depois vai ser chamada de Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que depois se divide em duas, né? Na verdade não é que ela se divide, mas aqui no Brasil até hoje você tem a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e a Igreja Evangélica Luterana no Brasil. Uma da linha dos imigrantes, a outra da linha dos Estados Unidos. Né? Mais ou menos explicando, você tem a igreja anglicana, que não pode ser chamada de anglicana no Brasil porque está no Brasil. Então ela vai ser chamada de igreja episcopal. Tá? Ou igreja episcopal evangélica anglicana, enfim. Você tem a igreja episcopal. Tá? Depois, dos Estados Unidos, você está vindo os metodistas. Tá? Então, os metodistas são os primeiros a terem um projeto organizado de trabalho evangelístico aqui. Os primeiros a plantar uma sociedade metodista, né? A fundar questões para crianças aqui, para implantar mesmo uma conversão brasileira em massa. Tá? E aí você tem um personagem, cara, que é o mais importante, talvez, da igreja, da história da igreja do Brasil, que é o Robert Kelly. Né? O Robert Kelly, ele era um inglês médico, tinha sido ateu, aí se reconverteu, e ele era missionário livre, mas associado à Igreja dos Irmãos, que é uma igreja restauracionista do século XVIII, XIX, enfim. E ele começou a evangelizar dentro de territórios de língua portuguesa, teve que fugir. Quase a história de James Bond desses caras. Espionagem protestante para traduzir Bíblia, para evangelizar. Realmente, todos esses evangelizadores aí tinham que correr a cavalo, caminhar longas, tinha que fugir, tinha que se esconder, em baú, em cesta de roupa. Doideira. Aí ele se casou com uma congregacional, né? E aí sentiu o chamado de vir para o Brasil, tá? Lá em Petrópolis. Ele era médico, que no Brasil faltava médico, ele vai ser um dos médicos mais importantes ali, de uma das 7 que era Petrópolis, né? Que é a sede de verão da corte do imperador. E lá ele vai começar o trabalho de evangelização na língua portuguesa. Né? Que legal. E vai começar os primeiros frutos. O primeiro convertido no Brasil dele, que era um português. Depois ele vai começar a evangelizar brasileiros, vai ter brasileiros nascidos aqui convertidos. Vai fazer um trabalho com os escravos. Ele era abolicionista junto. Os metodistas fundaram o abolicionismo praticamente, né? Os metodistas, os Quakers. Mas o Robert Kelly vem também com essa ideia. Então ele tem a igreja dele, na casa dele, e ao passo que ele tem uma igreja também para escravos, evangelizando escravos, ensinando eles a ler e escrever a Bíblia. Ele funda a escola bíblica dominical aqui, né? Olha só. E por que ele é tão importante assim? Porque ele decide fazer, ele era interdenominacional, sempre foi, mas ele decide fazer uma igreja evangélica, uma igreja brasileira. Foi a primeira? A primeira igreja brasileira, chamada Igreja Evangélica. Que legal, que irado. E aí ele vai fazer uma declaração doutrinária, se eu não me engano, são 28 artigos do fundamental do cristianismo. Porque ele veio da Europa, ele sabe que é a guerra de igrejas lá protestantes, né? Eu vou falar o fundamental, e esse fundamental que todo mundo segue hoje. E ele também vai ser muito importante que ele vai fundar o primeiro inário brasileiro. Né? Como assim inário? As igrejas, elas cantam inários, né? Desde sempre, protestantismo. Mas aquele inário que tem a nossa harpa cristã? A nossa harpa. Mentira, vem daí? Criou ele. Mentira, sério? Solta o cabo da nau? É ele? Mentira. Solta o cabo da nau. Eu acredito que o solta o cabo da nau não, né?
Dessa não, não mas, dessa mas, época, mas é esse O tipo de... Solta o Cabo da Nau é uma atualização de um hino antigo. Porque assim... Eu já fico com vontade de cantar. Já Vencer o mestre chama. É melhor não cantar, não. Isso. Porque assim, a gente tem o cantor cristão, batista, salmos e hinos É. presbiterianos, você tem a harpa cristã, assembleiana. Todos esses, você tem a matriz, Aham, que é o inário que o Kelly fundou aqui. aham. Entendeu? E depois cada denominação vai adaptando com os hinos originários dos seus países também, Legal. traduzindo Aham. em português. E o que é interessante? Muitos- Ele funda a base doutrinária e a base litúrgica em português para brasileiros. Então as igrejas estão agora embebidas de uma ferramenta fundamental para brasileiros. Aham, aham. Está se desligando daquela herança de estrangeiro Sim. e está se ligando a uma herança mais brasileira. Então, Kelly é fundamental. E ele era e ele optou pelo congregacionalismo, né? Porque você tem diversos governos de igreja. E o congregacionalismo, o que é uma igreja congregacional? Existe a denominação igreja congregacional, tá? Mas assim, a Batista é uma igreja congregacional. Sim. A Assembleia de Deus no início era congregacional, ou seja, quem manda na igreja é a igreja. Não é o pastor, não tem bispo, né? A igreja ela tem o controle através da votação, da democracia, né? E isso fez com que a coisa crescesse muito mais ainda. Então, você tem ali o Kelly dando show, plantando a igreja no Nordeste, cara, daqui no Nordeste, indo para o Sul, importando mais missionários, amigos dele portugueses da Ilha da Madeira, que eram missionários também, trouxe para cá, a coisa bombando. Aí os metodistas estão chegando também em peso, vários reverendos para cá. Aí você tem os presbiterianos. Não, realmente o Brasil é uma seara. E aí a primeira junta de missões mesmo organizadas do mundo, que era presbiteriana, manda missionários presbiterianos aqui, que é o, por exemplo, Simonton e outros, que vão fundar a Catedral do Rio aqui na Rua da Carioca ali. No centro ali, assim. Primeira igreja presbiteriana do Rio. Maravilhosa. Que vão começar bonita também o demais. ensino teológico mais profundo, né? Ali é a catedral, acho que mais linda protestante linda. do Brasil. Quer dizer, acho não, é a catedral mais linda sim, de com todas, certeza. né? Estilo gótico e tal. E depois vem os batistas, né? E aí os batistas já são uma força evangelizadora assim pesada mesmo, né? Os batistas vêm por um lado meio sombrio, né? As famílias que perderam a guerra, as famílias confederadas, tal, do lado da escravidão, perderam a guerra, né? E aí eles procuraram um lugar para fugir. Então, inclusive a família do general Lee, que foi o maior general confederado, vem aqui para o Brasil. Eu deixei essa pergunta passar, mas eu queria voltar um pouco, já que você tocou nesse assunto de agora dos batistas. Muitos do que vieram para o Brasil vieram também com perdas, né? São pessoas que não tiveram sucesso no seu país, Sim. vieram para cá, né? E aí essa igreja vai se transformando, essa igreja protestante. Você acha que tem ramificações ainda depois que ela fez toda essa congregação funcionar, essa liturgia toda? Você acha que existe ramificações aí paralelas a essa igreja congregacional que a gente falou agora, do Keller? Se tem igrejas congregacionais no Brasil? Não. A vertente da igreja congregacional foi o Keller que fez, né? Sim, aí a partir os seguidores, os pastores junto que vêm depois do Keller fundam realmente uma denominação, a Igreja Congregacional Brasileira. Que depois se divide também, mas enfim. Mas você acha que tem ainda... a Igreja Congregacional é congregacional, a Igreja Batista é congregacional. Você tem várias denominações congregacionais de governo, né? Sim. De regime de governo. No Brasil, sim, até hoje. Né? Não, maravilha. Aí os batistas, eles vêm de uma linha da galera fugindo da guerra civil e outra linha inglesa, de evangelistas mesmo ligados à Sociedade Bíblica Britânica. Os Taylor, por exemplo. E aí, cara, no Brasil, os batistas tomaram conta. Tanto é que é a maior de todas as denominações não pentecostal. É a Igreja Batista. Isso hoje? Hoje. Somando as pentecostais,
Tirando as igrejas neo e as igrejas pentecostais, a maior igreja é a Batista. Mas juntando todas hoje é universal? No Brasil? Existe, eu já vi gente colocando a igreja universal como maior, eu não acredito nisso. Até porque ela não é uma igreja de membresia, ela é uma igreja de trânsito. Mas a Assembleia de Deus é a maior. A Assembleia de Deus é a maior. Disparado. Tem muita Assembleia de Deus. Eu pessoalmente gostaria de analisar qual foi o componente do pesquisador que disse que a Igreja Universal é a maior. Não, é que eu falei universal, mas acho que você tem total razão. Ela tem presença em todos os lugares. É porque a Assembleia, porque eu fui na Universal, eu fui pensando assim, cara, Universal tem o Edir Macedo e toda a Universal é ligada ao Edir Macedo. A Assembleia de Deus, a minha cabeça pensou assim, cara, tem um monte de Assembleia de Deus que elas não... Maravilhas de meu Deus. Eu pensei eu pensei outra coisa aqui. Mas mesmo assim continua. Não é Hermes e Renato, Igreja Pentecostal, loucura de meu Deus. Loucura de meu Deus. Mas mesmo assim ainda é Assembleia, né? De Deus, no caso. Então, de fato. A Assembleia de Deus você não tem você tem grupos centralizados, né? Que é a CGDB, a Madureira, o Silas. Mas a maioria são pontos de pregação que viram pequenas igrejas em qualquer lugar. Né? Isso aí, em qualquer lugar você tem várias assembleias. É verdade. Você pode encontrar em todas as capitais uma universal. Todas as cidades uma universal. Isso. Agora, em todas as cidades você vai ter várias assembleias. Real, é verdade. É verdade. Isso daqui é um podcast cristão. E olha só, o papo tava bom demais. Para ficar por dentro de tudo que a gente conversou, vai lá no nosso canal. Perde tempo não, hein?